Fala, meu querido, minha querida, Ítalo aqui. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda nós. Bem, vamos lá, tá? Resolver esse simulado aqui, aula 4. Vou começar por essa da FAMENE, Rio Grande do Norte. Considere uma experiência com uma fonte de ondas na água de um tanque muito grande. Ao reduzirmos à metade a frequência com que vibra a fonte de ondas, o que é que vai acontecer, gente? Essa fonte, ela continua, né, na água, então ela não está alterando o seu meio, né? A gente percebe que o que ele está mexendo é na frequência. O meio permanece o mesmo. Se o meio permanece o mesmo, o que é que eu posso dizer? A velocidade é constante, né? Lembra que a velocidade ela depende do meio e por conta disso, né, se ele mantém no mesmo meio, a velocidade ela vai se manter a mesma. A gente já elimina a letra C e elimina a letra E. Vale ressaltar que a fórmula da velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. E aí, gente, o que a gente percebe, né? Quando você diminui a frequência, é porque você está fazendo o quê? Aumentando o comprimento de onda. Lembra que a gente até falou, né? A gente até brincou na sala de aula e a gente falava assim, gente, imagina comigo, uma onda muito grande, você acha que ela vai se repetir muito ou pouco? Aí o pessoal falou, uma onda muito grande se repete menos do que uma onda pequena. Uma onda pequena ela vai se repetir mais vezes. Então, perceba que se você diminuir a frequência à metade, você vai dobrar o comprimento de onda. São grandezas inversamente proporcionais, letra D de Deus. Questão número 2. Questãozinha que considera uma lupa. Olha nós aqui, uma lupa. Gente, uma lupa é um tipo de lente, certo? Que ela consegue aumentar a imagem. Se essa lente ela aumenta a imagem, a gente precisa lembrar de que, quando a gente fala de lente, a gente lembra logo de espelho, né? Qual é o espelho que aumenta a imagem? O espelho côncavo, né? E para ele aumentar a imagem, deve ressaltar para vocês duas coisas, né? Como é que a gente aumenta a imagem no espelho côncavo? Simples. Ou ele está entre o foco e o vértice, né? Aí a imagem vai ser virtual. Ou então ele precisa estar entre o centro de curvatura e o foco, né? Então, lembrar disso dentro de espelhos, porque fica mais fácil de você lembrar. Ele colocou assim uma lupazinha, distância focal. Então, vamos fazer aqui o desenho para vocês. Ó. Distância focal, 20 centímetros, né? Lembrando que aqui estamos falando de uma lupa, tranquilo? Aí a gente tem aqui, ó. Se o foco está a 20 centímetros, o centro de curvatura, né, o ponto anteprincipal, vai estar em mais 20, vai estar em 40 centímetros. Show de bola. Então vamos nós, tá? O que aconteceu aqui? Qual distância deve ser colocada no objeto para que a imagem seja vista com um aumento de 4 vezes? Gente, a imagem ela tem que estar 4 vezes aumentada. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a distância da imagem tem que ser 4 vezes a distância do objeto. Lembra que altura e distância são proporcionais. Qual é a fórmula que nós temos? Quem é que lembra a formulazinha, gente? Distância focal é igual a distância da imagem vezes a distância do objeto sobre distância da imagem mais ou menos a distância do objeto. E aí o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o cálculo, pessoal. Só que tem que lembrar se essa imagem ela vai ser virtual, para poder usar o sinal negativo, ou se a imagem será real para usar o sinal positivo. Meu querido, preste atenção comigo, tá? Se eu colocar a pessoa em cima do foco, vai dar certo? Não vai, né? Em cima do foco a imagem é imprópria. O que é que isso quer dizer? Que não pode ser 20 centímetros. Se eu colocar, né, menos que 20 vai dar certo? Vai, mas aí eu tenho que ver qual seria a posição. Eu tenho alternativas 15 e tenho alternativa 10. Se eu colocar em cima do centro de curvatura, vai dar certo? Não, porque em cima do centro a imagem é de mesmo tamanho. Então não pode ser 40, tranquilo? Então como respostas 30, 15 e 10. Se for 30 é porque a imagem ela era real. Se for 15 ou 10, era porque a imagem é virtual. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar para os dois, tá, gente? Vou tentar para os dois. É muito mais comum que uma lupa forma a imagem virtual. Muito mais comum. Mas eu vou tentar para os dois. Então, vamos lá. Distância focal, 20. A questão já deu. Distância da imagem é 4 vezes a distância do objeto. Vezes a distância do objeto. Sobre distância da imagem, 4 vezes a distância do objeto. Se a imagem for virtual, a gente subtrai menos a distância do objeto. Então, vamos nós aqui com a nossa resolução. 20 será igual, gente, 4d0 vezes d0, 4d0 ao quadrado.
sobre 4D0 menos D0, 3D0. Passa esse 3D0 multiplicando, vai ficar 60 distância do objeto é igual a 4 distância do objeto ao quadrado. Pega esse 60D0 e joga para o outro lado subtraindo. Fica 4D0 ao quadrado menos 60D0 vai ser igual a 0. Gente, o que é que a gente faz aqui? Coloca em notação, tranquilo? Você vai colocar aqui, ó, coloca 4D0, aí aqui vai ficar D0. Se você não sabe fazer isso, tá bom, gente? Importante aprender, beleza? Menos 15D0 será igual a 0. Meu querido, o que é que nós vamos ter aqui? Tranquilidade. Opa, desculpa, né? Menos 15D0 não, né? Menos 15. A gente vai fazer uma distributiva, né? Aqui, menos 15 é igual a 0. Respostas. 4D0 é igual a 0. Isso aqui não serve, né? Segunda resposta. D0 menos 15 é igual a 0. D0, então, vai ser igual a 15 centímetros. Se a imagem for virtual, né? Então, a gente ainda tem que fazer um teste com a imagem sendo real. Vale lembrar que isso aqui é muita matemática, né? Às vezes dificulta. Se a imagem fosse real, o que aqui ia mudar? Que aqui ia ficar positivo, ó. Aqui a gente ia somar. Aqui, ao invés de ser 3D0, ficaria 5D0. Aqui, ao invés de ficar 60, né? Ia ficar 20 vezes 5, ficaria 100D0. Ficaria 100D0 igual a 4D0 ao quadrado. E aí a gente colocaria, ó, 4D0 ao quadrado menos 100D0 vai ser igual a 0. Quando a gente colocar essa distributiva, ficaria D0 menos, né? 100 dividido por 4 menos 25 será igual a 0. E aí, uma das respostas, né? Não serve. Segunda resposta seria D0 menos 25 é igual a 0. Distância do objeto seria 25 centímetros. Então, a segunda opção, né, era colocar o cara a 25 centímetros, só que ela formaria uma imagem real. Só que não tem alternativa 25 centímetros. E aí, por isso, a única resposta correta é a letra D. Professor, e se tivesse 25 centímetros? Aí a questão teria que deixar alguma informação clara para a gente saber se a imagem era real ou virtual. Tranquilo todo mundo? Então assim a gente resolveu a nossa questão número 2. Questãozinha bem mais complexazinha em termos matemáticos, né, para poder responder. Agora vamos para a questãozinha aqui de número 3. Questão número 3. Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta um pouquinho, né? Eu tô apagando aqui. Pausa o vídeo, deixa o like no canal, não esquece. E vamos nós aqui, tá? Entra em outros vídeos, curta outros vídeos também, ajuda nós aí. FAME RE 2021.2. Um objeto está posicionado 40 centímetros à esquerda de uma lente. Show de bola, está 40 centímetros à esquerda de uma lente de distância focal menos 40. Show de bola, show de bola. Assinale a opção correta. Ok. Gente, veja bem aqui agora. Quando a questão nos coloca, que ele poderia colocar esse objeto menos 40, né? Quando a questão nos coloca essa lente, com essa distância focal, menos 40 centímetros, o que é que ele está querendo nos falar? Ele está querendo nos falar sobre o tipo de imagem que nós vamos ter. Tranquilo todo mundo? Porque veja bem, tá? Vamos lá, vamos voltar para espelhos. Pessoal, qual é o único espelho que pode formar uma imagem maior? Qual é o único tipo de espelho? Vamos lá, revisão. Qual é o único tipo de espelho que pode formar imagem maior? É isso mesmo, espelho côncavo. Se eu perguntar assim, ei, qual é o espelho que pode formar imagem enantiomorfa? Qual é o tipo de espelho que pode formar imagem enantiomorfa? Cai muito na FIP, viu isso aí? Qual é o tipo de espelho? Desculpa aí, viu, gente? Espelho plano, perfeito. Agora, olha o que eu vou falar para vocês. Presta atenção todo mundo, tá? Quando eu tenho uma lente que está mostrando positivo ou negativo, quando você tinha um positivo aqui, ó, somando, quando você tinha um positivo aqui somando, que tipo de imagem era? Professor, quando eu tenho aqui, né, eu vou ter positivo quando a imagem é real. Perfeito, gente. E quando tu tem um negativo? Professor, quando eu tenho um negativo, é porque a imagem ela é o quê? Virtual. Show de bola, filho. Então, lembra disso aqui para lentes. Lembra disso aqui para lentes, tá? Se tu tem uma lente negativa, é porque tu tá indicando uma imagem virtual. Tranquilidade todo mundo, de boa. Se você quiser lembrar disso que eu vou lhe colocar aqui agora, tá? Eu gostaria que você lembrasse, certo? Não vou dizer assim para você lembrar sempre e tal, mas seria interessante você lembrar disso. Quando eu tenho uma lente de distância focal negativa, né, tem essa imagem virtual, eu tenho principalmente a lente divergente.
Essa lente divergente é o que a gente usa na miopia. Tranquilo todo mundo? Essa lente divergente é o que a gente usa na miopia. Se por acaso tu tivesse aqui um positivo, a gente estaria falando de real. O principal exemplo é a lente convergente. Você usa a lente convergente no caso da hipermetropia ou no caso da presbiopia. Presbiopia é a famosa vista cansada. Tranquilo todo mundo? Então assim, onde é que a gente tem, né, uma alternativa que vai nos trazer a resposta correta? Gente, simples demais, né? Você vai ter aí uma lente que está formando uma imagem virtual. Essa lente que pode formar uma imagem virtual é a lente divergente. Vale lembrar, quer que eu mostre isso para você na prática, esse negócio aqui que está tão certo. Para quem tem problema óptico, se você está aqui assistindo esse vídeo e você tem problema de visão, certo? Se você tem problema de visão, quando você vai comprar um óculos, se você tem miopia, lá fica dizendo assim, você vai ter menos 2 graus. Que na verdade ele não coloca menos 2 graus, né? Eles colocam na verdade menos 2 dioptrias, menos 2,5 dioptrias, só que você não vai focar nisso, né? O que é essa dioptria? Essa dioptria é até o grau, certo? Aí você fala assim, então vou ter menos DI, né? Dioptria tá aqui, então vai ser menos 2 graus. Então você vai ter aqui menos 2,5 no olho esquerdo. Você percebe que toda miopia coloca o sinal negativo. Para quem tem problema de enxergar de perto, você vai ver que lá o sinal é positivo. Então, vale ressaltar isso aí para vocês. Vocês podem olhar isso aí, tá bom? Dentro do seu óculos, né? A receita de óculos. Então, vamos nós aqui terminar de responder a nossa questão. O que é que nós temos aqui? Nós vamos ter uma dioptria, o famoso grau, de modo geral, e você vai ter uma lente divergente. Lente divergente, imagem virtual. Lente divergente, a imagem não é real. Lente divergente, imagem virtual. Lente convergente não é. Lente convergente não é. Então tem lente divergente com imagem virtual. Situada onde, gente? Vamos lá. Depende de onde o objeto foi posicionado. Tranquilo? Isso vai depender de onde o objeto foi posicionado. Vai ficar do mesmo lado do objeto posicionado. O objeto ele foi posicionado à esquerda. Então a gente vai ficar à esquerda. Foi o que mostrou a letra A. A de amor. Show de bola? É nóis. Então vamos para 4. Vamos mais uma questãozinha aqui para a gente poder trabalhar esse assuntozinho, beleza? A figura mostra uma partícula pontual oscilando verticalmente em movimento harmônico simples, no qual o plano de oscilação é perpendicular ao eixo principal. De um espelho côncavo, então vale ressaltar que esse espelho aqui ele é côncavo, cuja amplitude de oscilação equivale a A. Sabendo-se que o plano de oscilação da partícula se encontra diante do espelho a 30 centímetros de seu vértice. Então, esse plano de oscilação, isso aqui, ó, está a 30 centímetros lá do vértice, tá bom? Isso aqui tudo está a 30 centímetros. Considerando o raio de curvatura igual a 20 centímetros, então o centro de curvatura está a 20 centímetros, a amplitude da oscilação da imagem formada será de quanto? Gente, vamos lá. O foco vai estar a 10 centímetros, porque o foco fica na metade do raio, beleza? E o objeto está a 30. Então a primeira coisa que eu tenho para te falar é o seguinte, ó, espelho côncavo, o cara está antes do centro. Vai rir mais, menos ou igual, para quem lembra da aula. Vai rir mais, menos ou igual, gente? Vai rir menos, né? A imagem vai ser o quê? Real, invertida e menor. O que é que isso quer dizer, cara? Isso quer dizer o seguinte, a tua imagem aqui, ela tá gerando uma oscilação de A para cima e A para baixo. Quando ela chegar do outro lado, bicho, a imagem vai ficar menor, então vai ficar A sobre 3, vai ficar A sobre 2, vai ficar A sobre 4, não vai ter como ficar maior, nem do mesmo tamanho. Só isso a gente tem da letra A, a gente tem da letra C, a gente tem da letra D. Olha que coisa legal, só de você saber a teoria da história da rapariga, né? Quem lembrar aí da aula, a história da rapariga, você já consegue aí eliminar 3 alternativas logo de cara. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Cara, simples demais, pô. Vamos descobrir quantas vezes vai diminuir essa imagem. Como é que eu descubro? Usando a fórmula. Distância focal é igual a distância da imagem vezes a distância do objeto sobre a distância da imagem. Se a imagem ela é real, né, gente? Então a gente vai somar mais a distância do objeto. Aí vamos substituir. Distância do foco, tá ali já, ó, 10 centímetros. Vai ser igual a distância da imagem, o que a gente quer descobrir. Distância do objeto, ele está a 30 centímetros. Sobre distância da imagem, o que a gente quer descobrir. Distância do objeto, mais 30. Então a gente vai fazer a conta, né? Vai ficar aqui, ó, passa para cima, vai ficar 10 DI mais 300
é igual a 30 DI. Show de bola. Aí o que é que a gente vai ter aqui? Ó, esse 10 DI passa para o negativo, né? Vai ficar 300, vai ser igual a 30 menos 10, 20 DI. Corta 0 com 0, vai ficar 30 sobre 2. Distância da imagem vai ficar 15 centímetros. Gente, a distância do objeto era quanto? A distância do objeto era 30. A distância da imagem está quantas vezes menor? Está 2 vezes menor, é 15, né? 30 dividido por 2. Então, se a distância da imagem diminuiu 2 vezes, é porque a altura da imagem vai diminuir 2 vezes. Se tu tinha uma oscilação de amplitude A, tu vai ter uma oscilação aqui da imagem de quanto? A sobre 2. Resposta letra B. Questão número 5. Vamos nós, tá? Questão número 5 aqui da FIP. Vendo ao espelho, nome da obra seguinte, pintura de Diego, principal artista do século de ouro espanhol, provavelmente pintado durante a permanência do artista na Itália. A pintura apresenta a deusa Vênus numa posição sensual, deitada em uma cama, olhando em um espelho segurado pelo seu filho Cupido, o deus romano do amor físico. O rosto refletido no espelho polido mostra o estudo cuidadoso e analítico da luz, parecido com o dos mestres nórdicos. A imagem desfocada no espelho, em segundo plano, cria uma relação entre a deusa e o espectador, a quem ela parece devolver o olhar. Então tá aqui, cara, tá vendo que a imagem dela, primeira coisa, essa imagem dela tá de cabeça para cima, né? Então é a imagem direita. Se a imagem ela é direita, ela é o que, gente? Virtual, vale ressaltar isso. E, gente, isso aqui aparentemente parece um espelho comum, né? Aparentemente, vamos ler aqui. Considerando que na pintura de Diego temos um espelho plano. Ah, gente, então, ó, espelho plano, qual é a característica do espelho plano? É uma imagem virtual, já tá aqui escrita, né? Direita, e é uma imagem de quê? Mesmo tamanho. E tem uma característica do espelho plano que sempre as provas cobram quando fala de espelho plano. O espelho plano ele é o único que gera imagem o quê? Enantiomorfa. Gente, imagem enantiomorfa é porque faz o que com a imagem? É porque vira a imagem horizontalmente. Essa imagem enantiomorfa tem uma inversão horizontal da imagem, né? Um relógio que está no braço direito, ele fica aparecendo no braço esquerdo. E aí vamos nós, tá? Considerando na pintura, temos espelho plano, característica da imagem formada através da reflexão da luz. Em relação ao fenômeno óptico, da conjugação da imagem, é correto afirmar que, gente, essa imagem é real? Não. Essa imagem é virtual e enantiomorfa? É. Ou seja, é invertida na direção vertical? Não. É invertida na direção horizontal. Ela é virtual, formada atrás do espelho? Gente, toda imagem virtual ela é formada atrás do espelho, porque é pelo prolongamento dos raios. E invertida horizontalmente, verdadeiro. Até agora, letra C. Ela é real? Não é. Ela é real? Não é. Resposta, letra C. Acabou-se. Cuidado para não ter marcado a letra B, porque a imagem enantiomorfa não é direção vertical, senão ela estaria de cabeça para baixo, né? Ela estaria de cabeça para baixo, ela não está, tá bom? Imagem que fica de cabeça para baixo, invertida na direção vertical, ela é real. Isso não acontece no espelho plano. Então vamos agora para a sexta. Questão 6, ó, gente, uma regra de 3. Regra de 3 essa questão. Durante um dia ensolarado, o aluno do curso de Física desafia teu amigo na determinação da altura de um poste. Para tal, ele verifica que a sombra do poste tem 4,8 metros de comprimento, enquanto a sua sombra mede 1,2. Sabendo-se que sua altura é 1,7, conclui se a altura do poste é quanto? Gente, o que ele está dizendo é o seguinte, ó. A tua altura, abençoado de Deus, é de 1,7 metros e tu está gerando uma sombra de 1,2 metros. Abençoado de Deus, o poste que é o mesmo Sol, tem uma sombra de 4,8 metros. Quanto é a altura desse poste? Cara, é uma relação, é uma regra de 3. É uma regra de 3, olha. A minha sombra de 1,2 gera essa imagem. A sombra desse cara é quantas vezes maior, pô? A sombra desse cara é quantas vezes maior? A sombra desse cara é 4 vezes maior. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que para ele ter essa sombra, é porque ele vai ter uma altura 4 vezes maior do que a minha. 4 vezes 1,7. Vamos fazer aqui, ó. 4 vezes 1,7. Professor, não sei fazer não. Peraí, usa a técnica. Meia a dobrar. Quanto é a metade de 4? 2. Quanto é o dobro de 1,7? O dobro de 1,7 é 3,4. Quanto é a metade de 2? 1. Quanto é o dobro de 3,4? O dobro de 3 é 6, o dobro de 4 é 8. 1 vezes 6,8? 6,8 metros. Resposta, letra D. Só isso, gente. Questão 7, questão muito boa, tá? Questão já caiu na Santa Maria, muito boa essa questão. Ela caiu dos vestibulares Unip, gosta de cobrar essa questão. Durante uma consulta com o oftalmologista, o professor físico aproveitou para tirar algumas dúvidas a respeito do nosso sofisticado sistema óptico olho. Ouviu do médico, o olho pode sofrer pequenas variações na sua estrutura anatômica, ocasionando anomalias da visão. Com base em seus conhecimentos, analisa as afirmativas a seguir. Gente, vamos fazer aqui um estudo rápido, tá? Em cima disso. Fazer um estudo rápido aqui com vocês. Miopia
Tem que usar lente o quê? A gente já falou. Já falou em outra questão aqui. Miopia tem que usar lente o quê? Divergente. Lembra daquela piada do zoológico, né? Por que é que um míope não pode ir ao zoológico? Porque a imagem dele é divergente. É divergente, não é de ver bicho. Kkkk, né? Tem graça de nada, mas enfim. Hipermetropia. Hipermetropia, você tem que usar lente o quê? Tem que usar uma lente convergente. Não apenas hipermetropia, tá? Mas se você tiver vista cansada, também chamada de presbiopia, tem que usar lente convergente também. Outra coisa, astigmatismo, tem que usar uma lente o quê? Astigmatismo, gente, tem que usar uma lente cilíndrica. Então, astigmatismo, lembra, tá? Tem que usar uma lente cilíndrica. Vou botar aqui para você, lente cilíndrica. Não vou entrar tanto explicando, né, cada um e tal, só apenas colocar assim um principalzão aqui para as questões, né? Vale ressaltar o seguinte, o que é que acontece no cara ter miopia? Ele tem um olho alongado, o cara tem miopia, tem um olho alongado, e por isso a imagem ela é formada antes da retina. Esse é o problema do cara ter miopia. Ele tem um olho alongado, a imagem é formada antes da retina. Quando o cara tem hipermetropia, ele tem um olho achatado. E aí a imagem é formada após a retina. Mesma coisa acontece para quem tem usa lente convergente, mesma coisa da presbiopia, mas a diferença de quem tem presbiopia é porque na presbiopia, cara, é o velho, né? É o cara quando tá ficando velho. Aí quando o cara tá ficando velho, gente, para de funcionar tudo, bicho. Quando o cara tá ficando velho, o cristalino, o poder da acomodação do cristalino começa a diminuir, porque os músculos ciliares, que são responsáveis por isso, eles vão parando de funcionar. Acaba velho, né, gente? O velho tem problema até na junta, né? Então os músculos ciliares do velho, né? Pensa ciliares, músculos ciliares vão diminuir o poder da acomodação do cristalino, o cara não vai conseguir mais enxergar de perto. Tranquilo todo mundo? E se o cara tem problema no astigmatismo, é um problema que ele vai ter na córnea, né? A córnea dele vai ser irregular. Depois eu mostro imagens sobre isso aqui, tá bom? Então vamos para a questão, né? Olho míope, a imagem se forma atrás da retina. Falso. Olho míope se forma antes. Olho com hipermetropia, a imagem se forma atrás da retina. Verdadeiro. Esse defeito da visão é corrigido usando uma lente convergente. Verdadeiro. No olho com astigmatismo, consiste na perda da focalização. Até aí, ok. A sua correção é feita com lentes cilíndricas. Verdadeiro. No olho com presbiopia, ocorre a dificuldade da acomodação do cristalino. Esse defeito é corrigido usando uma lente divergente. Falso. Presbiopia usa lente o quê? Convergente. Então a resposta 2 e 3. Dá uma anotada nas informações do seu caderno e para saber mais sobre isso, né, entender isso aqui melhor, é bom assistir a aula de óptica, né? Assistir a aulazinha aqui na parte que fala dessa parte de lentes, tá bom? Parte de lentes de óptica geométrica. Questão 8. O professor físico em sala de aula tomou um copo de vidro transparente contendo água, iluminou com laser, mostrando claramente o desvio que o feixe de luz sofre quando passa do ar para o vidro. Gente, passou do ar para o vidro, que no fenômeno é esse? Refração, né? Então, não pode ser letra C, não pode ser letra D, não pode ser letra E. Cuidado, abençoado de Deus, não erra essa questão, pelo amor de Deus, senão eu dou um cascudo em você, viu? Passou do meu para o outro, a gente tá falando de refração. Lembra comigo, tá? Qual é a única coisa que se mantém constante na mudança de meio? A frequência se mantém constante, porque a frequência é o CPF da onda. A gente não mexe na frequência da onda quando troca o meio. Então não tem mudança de frequência. O que vai mudar é o comprimento de onda, letra A. Tamo junto, deixa o like, não esquece, ó, o like, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu.